Em João, no capítulo 3 e no versículo 16, texto bem conhecido da igreja, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nessa noite foi cantado sobre o plano de Deus, o plano perfeito de Deus, um hino bem conhecido dos irmãos da igreja, e é justamente isso que a Bíblia está falando para nós. Deus, ele fez um plano perfeito para cada um de nós, não é? O plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Quando Deus fez esse plano, é porque Ele já sabia da nossa condição, Ele já sabia aquilo que nós iríamos fazer, aquilo que nós iríamos passar. Deus sabia que no jardim do Éden, Adão ia pecar. Deus sabia que eu e você, tendo como representante a Adão, nós também seríamos pecadores desde o nosso nascimento. Por isso o salmista diz que em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo também chega a dizer na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós vivíamos segundo o curso deste mundo e estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que antes que Deus criasse até o universo, Deus já tinha um plano de salvação para cada um de nós. Quando Deus me criou, quando Deus te criou, quando Deus criou Adão, Deus sabia o que ia acontecer. Deus sabia toda a trajetória, e antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja cruz. Porque a cruz do Calvário nada mais é do que o plano de Deus para a nossa liberdade. Hoje estamos vivendo um tempo conturbado, tempo de política, e uma das coisas que estão querendo tirar de nós é a nossa liberdade. Talvez alguém não entenda e diga assim: mas por que Deus criou Adão e por que Deus permitiu que Adão pecasse? Por um único motivo: porque Deus, na sua onisciência, Ele conseguiu enxergar aquele homem, Ele conseguiu enxergar a mim, Ele conseguiu enxergar você sem liberdade. E por incrível que pareça, nós somos mais felizes em ter uma oportunidade de salvação hoje do que se nós não tivéssemos pecado, porque nós não teríamos liberdade. Então a cruz do Calvário é o preço da nossa liberdade. E Deus conseguiu ver isso. É como você, esse mesmo sentimento, essa mesma atitude também está no meu coração e no teu coração. Por exemplo, se você tiver um filho ou uma filha, quem sabe, e aí ele te pedir, por exemplo, uma bicicleta, e aí você vai ter cuidado, porque você sabe que ele vai cair, você sabe que ele vai se machucar, mas você olhando a infelicidade dele, olhando a tristeza dele, você não aguenta e prefere dar aquela bicicleta ou aquele brinquedo ou fazer aquele gosto somente por causa da satisfação que ele trará ao teu coração. Assim foi Deus quando nos criou, assim foi Deus quando colocou Adão no jardim do Éden e disse: coma de todas as árvores, menos da árvore que está no meio do jardim. Era Deus dando liberdade ao homem, mesmo sabendo que esta liberdade custaria o preço do seu filho amado. A Bíblia chega a dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Que mensagem preciosa, que mensagem extraordinária é saber que Deus nunca passou no coração de Deus que um dia Ele pudesse se afastar de nós, que Ele pudesse se afastar de mim, que Ele pudesse se afastar de você. É por isso que essa palavra bendita é o Evangelho, como diz o grande pregador, em uma casca de nós. E aí o Evangelho diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este plano de salvação tem início, este plano de salvação tem meio, este plano de salvação tem finalidade, e é sobre isso que este Evangelho nos fala, porque a origem deste plano de salvação é única, é uníssima. Só há um motivo para Deus ter criado um plano de salvação, só há um motivo para que Deus enviasse o seu Filho, ou melhor, planejasse a vinda do seu Filho aqui na terra. Foi o seu grande amor, foi a
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor tem marcas extraordinárias para a nossa vida, tem marcas tão maravilhosas. O amor de Deus, por exemplo, se nós meditarmos e repararmos, o amor de Deus é incondicional. Não importa o que você faça, não importa o que você deixa de fazer, Deus até abomina aquilo que você faz, mas Deus ainda consegue continuar te amando. Deus te ama apesar dos teus pecados, Deus te ama apesar das tuas deficiências, Deus te ama apesar de qualquer coisa, porque o amor de Deus, ele é algo extraordinário na nossa vida. O amor de Deus, ele é algo incondicional. Não há nada que você faça para que Deus deixe de te amar, ou que Deus te ame mais, ou que Deus te ame menos. Deus aborrece as tuas atitudes, mas Ele continua te amando. Mas o amor de Deus não está em conflito com a sua justiça, não, porque o texto diz que Ele veio, que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que não aceitaram a luz, que não receberam as trevas, a luz do Senhor, diz a Bíblia que eles permanecem nas trevas, e eles já estão julgados, porque veio a luz e eles rejeitaram a luz. Então o amor de Deus, mesmo incondicional, não é um amor irresponsável, não é um amor que não julga, não é um amor que não que não traz sentença sobre a minha e a tua vida, não. Mesmo nos amando, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo o justo juiz, que faz juízo sobre a minha e sobre a tua vida todos os dias da nossa vida, e haverá um dia onde Ele trará todo o juízo para a vida de todo ser humano. A Bíblia diz que todos ressuscitarão e no único momento serão julgados pelo Senhor Deus, porque naquele dia Ele dará juízo a todos os homens. Então esse amor é incondicional, mas esse amor também tem outras características preciosas. Esse amor é universal. Deus ama a todos, Deus ama o pobre, Deus ama o rico, Deus ama o preto, o branco, não importa aonde alguém mora, se num palácio luxuoso ou se em um lugar simples, quem sabe numa favela, aonde talvez eu e você nem sequer consiga entrar. O amor de Deus entra naquele lugar, porque o amor de Deus é universal. Não importa se é grego, não importa se é gentil, não importa o que seja, Deus ama toda a criatura, Deus ama todo ser humano, não importa aonde esteja ou em qual situação esteja. Às vezes há pessoas que vivem uma vida tão difícil que não conseguem compreender o amor de Deus. Eu lembro que conversava certa feita com um colega que havia feito algumas coisas não muito boas durante a sua caminhada, e o interessante é que ele disse assim: Marcos, você não sabe quem sou eu, você não sabe o que eu fiz, Deus não tem condições de me amar. Eu disse: você não sabe de nada. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande amor de Deus. Então esse amor é incondicional, esse amor é universal, mas esse amor é sacrificial também. Não é um amor apenas de palavra, não é um amor apenas de eu te amo, filosófico, ou da mente, ou da cabeça, ou do coração. Não, o amor de Deus é um amor palpável, é um amor concreto, é um amor verdadeiro, é um amor sacrificial. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando ainda nós éramos pecadores. É um amor verdadeiro, irmãos. Eu nunca esqueço, por exemplo, quando Jesus estava dentro do barco e se levantou uma grande tempestade, e a Bíblia diz que os discípulos ficaram aterrados, foram até Jesus, acordaram Jesus e disseram: Mestre, tu não te importa que nós pereçamos? E Jesus não respondeu palavra nenhuma. Jesus se levantou, se ergueu e ele repreendeu o mar e disse: Mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E naquele momento o mar se acalmou e o vento se aquietou, porque o amor de Deus, o amor de Jesus é concreto. Jesus mostrou com atitude que amava os seus discípulos.
Então esse amor é universal, esse amor é incondicional, esse amor é sacrificial, mas esse amor é imensurável. Ou seja, não dá para medir, não dá para entrar na nossa cabeça. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus, ele excede todo o entendimento, e excede mesmo, porque jamais entrará na minha cabeça e na tua cabeça o enviar um filho inocente e sem pecado para morrer em uma cruz, pagando o preço daqueles que cometeram. Quem tinha que pagar era eu, quem tinha que pagar era você, mas ele nos amou tanto que ele pagou por nós o preço lá na cruz do Calvário. Ele olhou para o dia de hoje, para mim e para você aqui, e disse: Pai, eu vou, Pai, eu pago por causa de Lagoa Terminal, eu faço isso. Então Deus te olhou de maneira pessoal. Ele nos olhou de maneira como humanidade, mas ele também nos olhou de maneira pessoal. O amor de Deus também, além de universal, ele é pessoal. Que coisa preciosa, porque o texto diz assim: porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo. Observe que não é todos. O texto não diz todos, o texto diz todo, no singular. O que é que Deus está dizendo? Olha, eu amo toda a humanidade, eu amo toda a criatura, mas eu amo João, eu amo Maria, eu amo Pedro, eu amo você de maneira singular, no meio de todo o universo, e amando toda a humanidade, eu consigo amar você também. Eu consigo ver a tua dor, eu consigo enxergar o teu sofrimento, eu consigo fazer planos na tua vida, eu consigo fazer algo novo na tua vida, porque eu amo no geral, mas eu também sei amar no particular. Sabe qual é a ideia do texto, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É que se somente você fosse se converter, somente você fosse encontrar a salvação, somente você, mais ninguém. É como se o pai estivesse conversando com o filho e dissesse, e o filho perguntasse para o pai: olha, pai, mas me diz uma coisa, eu quero ir, mas vai se salvar alguém? Vai se salvar pelo menos um. João vai se salvar, Maria vai se salvar, Pedro vai se salvar, apenas um vai se salvar. E o pai disse: vai sim, um vai se salvar. Aí Jesus disse: eu vou por causa desse um, eu vou por causa de João, eu vou por causa de Pedro, eu vou por causa de Maria, eu vou por causa deste um, ainda que somente você, mais ninguém na humanidade se convertesse a Deus. Ainda assim Jesus viria, pagaria todo o preço somente por causa de você. É por isso que a Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo em peso e perder a sua alma? Porque uma alma vale para Deus mais do que o mundo todo. Sabia disso? Uma alma vale para Deus mais do que o mundo todo. Eu me lembro da história do endemoniado Gesareno, quando a Bíblia diz que aquele endemoniado cheio com uma legião de demônios, desprezado pela sociedade, desprezado por todos, e a Bíblia diz que Jesus vai até aquele homem, e naquele momento os demônios pedem para Jesus e dizem assim: olha, permita que nós entremos nos porcos. E ele tinha 2.000 porcos, irmãos. 2.000 porcos era um grande valor, 2.000 porcos era um valor imensurável, era muito dinheiro aqueles 2.000 porcos. E Jesus, sabendo do intento daqueles demônios, permitiu que eles entrassem aqueles demônios entrassem sobre aqueles porcos. E a Bíblia diz que os porcos, logo que os demônios entraram nele, foram despenhadeiro abaixo e morreram completamente. E eu fico pensando que os donos daqueles porcos vieram até a cidade e expulsaram Jesus, porque eles tiveram um grande prejuízo. E alguém perguntou: ué, por que Jesus permitiu isso? Jesus não gostava dos porcos, Jesus não gostava dos animais, mas não foi Deus que criou os animais. Não é isso não. É porque Jesus estava dizendo àquela sociedade, Jesus estava dizendo a mim, Jesus estava dizendo a você que a tua alma vale mais do que 1.000 porcos, vale mais do que 2.000 porcos, vale mais do que 2 milhões de porcos, vale mais do que todos os porcos da face da terra. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu amo a minha criação, mas a coroa da minha criação é o homem, é o ser humano, ainda que ele esteja endemoniado com uma legião de demônios, mas eu troco todos os valores terrenos apenas por essa alma. Uma alma tem valor para Deus, porque o amor de Deus é imensurável. Quer saber o amor de Deus dessa noite? Você vai ter que fazer uma viagem a Jerusalém há 2.000 anos atrás, e você vai ter que andar por aquela cidade, e você vai ter que
sem merecer, alguém carregando uma cruz e sofrendo com sede, alguém sendo pendurado de uma cruz. E sabe qual foi o pior da cruz, irmão? Não foi só isso, não foi só a parte física, não foi só os chicotes que foram sobre as costas de Jesus. Sabe o que foi pior naquele momento? É que quando Jesus estava na cruz do Calvário, diz a Bíblia que ele, tendo a consciência que ele poderia clamar a Deus e dizer: olha, se eu clamar a Deus, se eu clamar ao Pai, ele envia para mim 12 legiões de anjos. Jesus só precisava de um anjo para libertar ele daquele sofrimento, porque a Bíblia diz que um anjo só, em um único instante, matou 185 mil assírios. Mas Jesus tinha consciência de que se ele rogasse ao Pai, se ele clamasse ao Pai, o Pai lhe mandaria 12 legiões de anjos, e só bastava ele dizer: Pai, me socorra, e o Pai viria ao seu encontro e lhe socorreria. Mas ele não clamou por causa de mim e por causa de você. Ele não clamou ao Pai para que o livrasse daquela cruz. Ele preferiu sofrer por causa de nós. Quando aquele soldado vem com uma esponja e coloca sobre a boca de Jesus, quando Jesus pede água e ele coloca vinagre, talvez alguém não entenda, mas aquilo era um tipo de entorpecente para que aquela pessoa que estivesse sendo martirizada sentisse um pouco de alívio, a dor cessasse pelo menos por algum instante, para que ele pudesse morrer e desfalecer e ter um último momento de descanso, um último momento de conforto. Mas quando aquela esponja veio sobre a boca de Jesus, Jesus não aceitou e não bebeu, porque ele escolheu sofrer. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 10, diz a Bíblia: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele preferiu sofrer por causa de mim e por causa de você. E sabe qual é o interessante? É que quando ele procurou pelo menos a presença do Pai, ele disse: Pai, por que me abandonaste? E naquele momento o Pai não estava presente, e o Pai não estava junto dele, porque os meus e os teus pecados foram sobre Jesus. E naquele momento até o Pai deu as costas para o seu filho, e naquele momento aonde o filho mais precisou da presença do Pai, o seu Pai não estava, e ele gritou e clamou dizendo: ali, ele lama sabachthani, ou seja, Deus meu, porque tu me desamparastes. Ele desamparou a Jesus na cruz do Calvário por causa de você, por causa dos teus pecados, por causa das tuas culpas, por causa da minha e das tuas desobediências. Foi por isso que o Pai abandonou o seu filho. Mas sabe qual foi ainda o sofrimento, para encerrar, que mais me chama a atenção nessa história? É o sofrimento do Pai. Porque se um filho sofre porque está sofrendo, porque está sendo martirizado, eu fico pensando no Pai vendo tudo isso. Quando alguém tem o seu filho doente, geralmente sofre mais do que o seu próprio filho. Quem é pai sabe disso. Talvez às vezes o filho não está nem sofrendo tanto assim, mas o pai está sofrendo muito mais. E eu não tenho dúvida que Deus, ao olhar para Cristo naquela cruz, sangrando, sofrendo, padecendo, eu fico pensando no sofrimento do Pai, estando no céu, podendo ajudar, podendo libertar, podendo tirar da cruz, mas Ele não fez. E eu fico pensando: o que foi que impediu Deus de agir para tirar o seu filho daquela cruz? O que foi mais forte do que Deus? E eu percebi em uma ilustração que há algo mais forte que Deus que lhe sustentou para que ele não fosse resgatar a Cristo. Quando ele se levantou para resgatar, é só uma ilustração, mas quando o Pai se levantou para resgatar o filho, uma mão lhe veio ao peito e não permitiu que ele resgatasse o seu filho. Sabe que mão foi essa? Foi a mão do seu grande amor, foi a mão do seu imensurável amor, foi o amor de Deus que impediu que Deus resgatasse o seu filho. O amor de Deus é tão grande, é tão sublime, é tão excelso, é tão maravilhoso, que ele preferiu sofrer mais do que o seu filho. E ele sofreu tudo por causa de mim e você. E quando nós entendemos essa mensagem, nós temos que fazer como o salmista disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Aí a resposta do alto vem: tomarei o cálice da salvação e louvarei o nome do Senhor. Nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que te ama. Nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que tem um plano na tua vida. Nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que ninguém te ama como Ele te ama, que Ele
você. Basta que você, pela fé, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o mínimo que eu e você pode fazer. Eu já fiz. Os irmãos aqui, a maioria, todos já fizeram também. Mas talvez você entrou aqui e ainda precise tomar uma decisão na sua vida. Nesta noite, Jesus te chama. Nesta noite, Jesus mostra o seu grande amor através da sua palavra, através daquilo que Ele fez, através daquilo que Ele realizou pela tua vida. Não saia daqui sem tomar uma decisão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.